A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo David Oliveira. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero te apresentar 5 versículos muito fácil para você pregar e também como pregar estes 5 versículos. Então eu vou te passar o tema, o contexto e a aplicação, tá certo? Então já pega a sua Bíblia, papel e caneta e vamos aprender a palavra de Deus, tá certo? Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar a minha tela com vocês é Romanos capítulo 12 e o versículo 12. É muito conhecido e diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, o tema que eu escolhi aqui, né? Lembre-se que o tema é só para você ter uma organização do que você vai falar. É só para te deixar centrado, né, no que você vai aplicar na sua pregação. Então aqui é um tema sugestivo, tá certo? Você pode aí modificar esse tema, tá certo? Não é obrigado ser esse tema aqui, tá certo? Então o tema que eu escolhi foi alegria na tribulação, tá certo? Então vamos para o contexto. Por que o apóstolo Paulo falou: alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração? Quando eu estou ensinando alguém a estudar a palavra de Deus, eu sempre friso que é necessário ler o contexto. Não devemos só olhar para um único versículo e tirar lições dele. Por quê? Porque ele tem antes, no caso, versículo antes, e também versículos depois. Então é necessário ter atenção no contexto. Então qual seria o contexto para você falar em relação a este versículo? Primeira característica é que o apóstolo Paulo, ele exorta seus leitores a amar bem o próximo. Então se você lê os versículos 9, 10 e 11 até chegar no 12, você vai encontrar essa exortação do apóstolo Paulo nos ensinando a amar ao próximo. A segunda característica é somos ensinados a sermos alegres enquanto temos esperança. Então, essa é a segunda característica que encontramos no contexto. E a terceira característica é entender que existe alegria em nós, mesmo em períodos de aflições. Então, o apóstolo Paulo ensina que devemos amar, né, os nossos semelhantes, ser dedicados a ele em amor, tá certo? E também entender que perante as dificuldades existe alegria dentro de nós que é possível vencê-las, tá certo? Então, como você aplicaria este texto se você escolhesse para pregar? Então, a primeira aplicação que eu coloquei aqui, lembre-se que você pode desenvolver através dessa aplicação a sua própria aplicação. Aqui é um norte que eu estou lhe dando para você mesmo desenvolver a sua pregação. Então, a primeira aplicação seria: lembre a igreja que a alegria, a fidelidade, a esperança e a paciência vêm do Espírito Santo. Tá certo? Porque passamos a lembrar, né, que no livro de Gálatas 5 e 22 fala do fruto do Espírito, né? Então, essas características aqui encontramos lá em Gálatas. Então, lembrar a igreja que a alegria, a fidelidade, a esperança e a paciência vem do Espírito é algo importante para a gente não perder, né, o foco diante das dificuldades. A segunda aplicação é: não devemos permitir que nosso zelo venha esfriar quando estivermos diante das dificuldades. Então foi por isso, né, voltando aqui, que o apóstolo Paulo ele falou: ser alegre na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração, tá certo? Então não devemos permitir que o nosso zelo, ou seja, a nossa dedicação venha esfriar, mas sim, né, ter alegria, né, perseverança diante das dificuldades. A terceira aplicação seria: temos que lembrar que a oração nos levará à alegria e a paciência mesmo nos momentos de aflições.
Então você pode frisar também a prioridade na oração. Então é a oração que vai nos conceder a alegria e a paciência para perseverar nos momentos de dificuldades. Então aqui foram esta aplicação, né, ou essas 3 aplicações do texto de Romanos 12 e 12. Muito fácil, é muito objetivo e você com certeza vai entender e vai aplicar, né, de uma forma fácil e rápida para a sua igreja, tá certo? Então vamos para o segundo texto que é muito conhecido, que é Isaías capítulo 41 e o versículo 10. Diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Qual o tema que eu escolhi para esse texto? Foi: o Senhor está conosco. Lembre-se que você pode escolher o seu próprio tema. Aqui foi só para eu ficar organizado no texto de Isaías, tá certo? É muito importante. Então, qual é o contexto? O contexto, né, quando eu li os versículos anteriores, nos fala de quê? Que Deus desafia todas as nações demonstrarem seus poderes diante da sua grandeza, poder e sabedoria. A segunda característica do contexto é que Deus lembra a Israel que foi ele que o chamou para cumprir um propósito como povo exclusivo do Senhor. Então veja que como é fácil você entender por que determinado versículo está falando quando você lê o contexto. Então qual seria a aplicação quando você já entendeu o que Deus falou, né, através do contexto dos versículos anteriores? É que primeiro, Deus falou para Israel não temer diante de quê? Das nações inimigas. Ele também nos encoraja não temer diante do mundo, pois ele está conosco. Então veja que algo maravilhoso. Deus, né, conforta Israel, que é um povo escolhido para um determinado propósito. Do mesmo jeito, eu e você como igreja fomos chamados por Deus. E se fomos chamados por Deus, Deus vai nos encorajar a não temer diante do mundo, pois ele está conosco, tá certo? Vamos para a segunda aplicação, muito fácil e eu tenho certeza que você vai se sair muito bem. Lembre-se que Deus nos concede graça para enfrentarmos as circunstâncias. Então você pode falar isso para a igreja. É que Deus é que nos concede a graça para enfrentarmos os momentos de dificuldades na nossa vida. Então, do mesmo jeito que ele falou para o povo de Israel, essa palavra também serve para nós nos dias de hoje e você pode aplicar para a vida da igreja, tá certo? E a terceira característica é Deus que nos sustenta e ajuda. Eu vou voltar aqui no texto e veja as lições que eu extraí do versículo 10. Não temer, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, né? Porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo, sustento com a destra da minha justiça. Veja que na aplicação está tudo aqui. Tá vendo? A primeira aplicação, não temer, né? Porque Deus, olha, está conosco. Veja o que está na segunda aplicação. Deus nos concede graça para enfrentarmos o quê? As circunstâncias. E a terceira aplicação é Deus que nos sustenta e ajuda. Então perceba que o próprio versículo ele já está explicando, ele está já dando a aplicação do próprio contexto, tá certo? Vamos agora para o terceiro versículo, um texto muito bem falado, que é Mateus capítulo 6 e o versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual foi o tema escolhido? Provisão de Deus. Então, o contexto, quando você lê do capítulo 6, você vai encontrar Jesus nos ensinando não estar ansiosos, né, ou preocupados com as coisas dessa vida. A segunda característica que a gente aprende no contexto é que as preocupações nos tiram o foco de buscar diligentemente o reino de Deus.
Então Jesus ele começa a ensinar, né, os seus ouvintes não ser ansioso e não estar preocupado com as coisas dessa vida. Então, quando você já entende o contexto, qual seria a aplicação? O próprio Jesus, ele nos dá a aplicação. A primeira característica é, Jesus nos ensina a priorizar o quê? O reino de Deus. Então, você pode aplicar em que sentido? Que devemos priorizar a obra de Deus, as coisas que Deus se agrada. Segunda característica ou aplicação, não viver ansiosos por coisas que atrapalham o serviço a Deus. Veja que coisa interessante. Então, tudo aquilo que vem para me atrapalhar, então tenho que deixar de lado e focar só no reino de Deus. A terceira aplicação é que o próprio Jesus ele diz que quando buscamos o reino, todas essas coisas, se você ler o contexto vai falar de comer, beber e vestir. Então Jesus nos ensina o seguinte, que quando buscamos o reino, todas essas coisas serão acrescentadas. Então, ou seja, as necessidades básicas Cristo vai suprir, que é comer, beber e vestir. Tá certo? A quarta aplicação é que Cristo nos ensina que o sustento da nossa vida vem do Senhor. Então, a nossa preocupação não deve estar no que vamos comer, beber e vestir, mas sim na obra do Senhor, em agradar o Senhor, porque todas essas coisas, ou seja, as minhas necessidades do que comer, beber e vestir, Jesus vai suprir. Se você está gostando desse vídeo, já do tema abordado, eu convido você a deixar o seu like, a se inscrever no meu canal para não perder os próximos vídeos e também para o YouTube venha entregar, tá certo, esse vídeo para mais pessoas e essas pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus, tá certo? Agora vamos para o quarto texto, que é Salmos 121, o verso 1 e 2, que diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Qual é o tema? O tema é: o socorro vem do alto. Tá certo? Então, qual é o contexto? Quando você lê, né, esse Salmo 121, você aprende que o salmista mostra a verdadeira confiança em Deus, pois é Deus que é o guarda fiel do seu povo. Então perceba que todos os versos do Salmo 121 vai falar de proteção e confiança em Deus. Então qual seria a aplicação? É lembrar que familiares, amigos, riquezas não são garantia de socorro nessa vida. Por quê? Tem muitas pessoas que confiam, né, em familiares, amigos, riquezas, mas não é garantia de socorro, né, de proteção. Então, qual é o nosso maior socorro? A segunda aplicação seria que o nosso maior socorro vem dos céus e é o Senhor Jesus. Então, é o Senhor Jesus que nos socorre, que está perto nos momentos de aflições e dificuldades. Tá certo? A terceira aplicação seria: lembre aos seus ouvintes, né, ou à igreja, que Deus nos guarda de todo mal, pois é Ele que é o nosso socorro nos momentos de perigos. Então, o salmista quis passar para os ouvintes, né, ou para a nação, que é Deus que socorre o seu povo, é Deus que protege e guarda. Então, a nossa confiança não deve estar em familiares, em governos, em amigos, em riquezas, né? Mas sim no Senhor Jesus, que nos concede a graça, né, para servir a Ele com alegria. Tá certo? Então agora vamos para o último texto e eu tenho certeza que você será muito abençoado se escolher algum desse texto para pregar, tá certo? O quinto texto, né, muito fácil, é Salmos 119 e o versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, qual é o tema que eu escolhi? É a bússola do cristão. Vamos para o contexto.
Deus nos ensina que a sua palavra contém o verdadeiro guia para a nossa vida. Segunda característica, a palavra de Deus nos mostra princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas, tragédias causadas pelas decisões erradas. Então, o contexto nos mostra que quando priorizamos a palavra de Deus como bússola, como uma regra, um padrão da nossa vida, ela vai evitar o quê? Tristezas, ciladas, tragédias causadas pelas decisões erradas. Então, o que é que o salmista quer nos ensinar através da palavra de Deus? Então, a aplicação para esse texto seria lembrar que a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. Lembra que Jesus falou em Mateus 4, versículo 4, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus não é só guia, não é? Mas também alimento para a nossa vida, tá certo? A segunda aplicação é que Deus espera que tenhamos amor por sua palavra e obedecer seus ensinamentos. Então Deus não quer que você só leia, eu leia a palavra, mas Deus quer que eu ame, também guarde e obedeça, tá certo? Porque é necessário obedecer. E a terceira aplicação diz assim: é importante ler e guardar, pois seremos bem-aventurados em nossos dias. Ou seja, seremos felizes diante do Senhor e também diante dos homens. Por quê? Porque você não só lê, mas você guarda, medita e obedece. Tá certo? Então, esses foram os 5 textos que eu escolhi, muito fáceis, para que você venha aplicar ou pregar, ou desenvolver através dessas explicações. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu já convido você a deixar aqui nos comentários qual é o próximo tema de vídeo que você gostaria de ver aqui, a sua dificuldade, se é interpretação, se é introdução, aplicação, se é uma saudação. Então, comente aqui o que você achou desse vídeo, porque eu tenho certeza que aqui nesse canal você vai ser muito abençoado e edificado, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.